Então, a gente vai falar sobre os peixes. E aí? Bom, os peixes eles podem ser divididos em dois grupos, que são os peixes cartilaginosos, chamados de condrictes, e os peixes ósseos, chamados de osteíctes. Então, o primeiro de tudo é que ictes vem do grego icties, né? I-C, acho que deve ter um H, T, H, Y, I, E, S, enfim. Ict significa peixe. Então, a gente já sabe que nos nomes aí, mais nome científico aí, né, condricte, osteícte, esse ict significa peixe. Condr se refere à cartilagem, certo? Acho que deve ser o termo deve ser condros, e condre, então, se refere à cartilagem. Portanto, condrictes são peixes com cartilagem, peixes cartilaginosos. E os osteíctes, bom, tem estrutura óssea. Esse oste também deve vir do grego, que significa osso. Beleza? Bom, a gente precisa então fazer uma diferenciação inicial entre esses grupos. Vamos situar vocês aí quais são alguns dos representantes desse grupo, né? Lá no final da aula a gente volta a falar disso para dar uma refrescada na memória aí, de repente, certo? Então, o tubarão-baleia, ou enfim, qualquer tubarão, né, faz parte do grupo dos condrites. O tubarão-baleia é a maior espécie de tubarão que a gente tem vivendo, né? Portanto, a maior espécie de peixe também que existe hoje, né, no planeta. Ele chega a uns 20 metros e não é um predador assim voraz, né? Ele se alimenta mais de plâncton, de krill, de coisas ali, né, animaizinhos em suspensão na água. As raias, na verdade, elas são muito próximas dos tubarões, né? Raias, então, também fazem parte do grupo dos condrites. Tem as quimeras também, que é um peixão bem diferente, bem esquisito, assim, chamado de quimera. Quimera é um bicho grego, né? Que é a junção de várias coisas, de leão com cachorro, enfim. Quimera pode ser qualquer coisa que é a junção de várias coisas. E os osteíctes, bom, é basicamente tudo que não é tubarão, que não é raia e que não é quimera. Então, truta, dourado, não sei se alguém viu no Instagram, que eu errei a brincadeira lá. Enfim, salmão, tilápia, qualquer coisa que não seja tubarão, raia, quimera, a gente considera aí que, bom, a grande chance é de fazer parte do grupo dos osteíctes, né? A gente vai trabalhando isso aí ao longo da aula. Então, existem várias diferenças entre os peixes cartilaginosos e ósseos, sendo que a principal ela é bem óbvia, que é na constituição do esqueleto, né? Então, peixes cartilaginosos têm esqueleto constituído basicamente por cartilagem. Tem estruturas ósseas, por exemplo, os dentes, né? São estruturas que são definitivamente ósseas, mas é basicamente composto por cartilagem. E os peixes ósseos, logicamente, têm o esqueleto constituído por ossos, por estruturas ossificadas. Nesses animais existe uma diferença também com relação à fecundação. Então, um grupo apresenta fecundação interna, em que o óvulo é fecundado dentro do corpo da fêmea, e o outro apresenta fecundação externa, em que o óvulo é fecundado fora do corpo da fêmea. Esses peixes que têm fecundação interna, né, são os cartilaginosos. E eles têm adaptações para isso também, que no caso é apenas o clasper, né? A cloaca é uma estrutura que diferencia os dois grupos também, mas o clasper é uma estrutura para inserir o espermatozoide no corpo da fêmea, então é uma adaptação para fecundação interna. Peixes ósseos, né, tudo que não é tubarão, raia e quimera, realizam fecundação externa. O óvulo é fecundado fora do corpo da fêmea. A gente vai retomar isso mais no final da aula. A gente deixa para falar geralmente reprodução lá no final, né? Outras diferenças são que os peixes ósseos, né? Acho que vocês já entenderam quais são ósseos, quais são cartilaginosos. Ósseo é tudo o que não é tubarão, raia e quimera. Peixes ósseos têm brânquias com membrana. Todos têm brânquias, tá? Mas a presença da membrana, chamada de opérculo, é exclusiva dos peixes ósseos. Outra estrutura que é exclusiva dos peixes ósseos
é a bexiga natatória, que é uma estrutura que auxilia no nado, auxilia no peixe se locomover no eixo Y, dizendo assim, para cima ou para baixo no ambiente aquático. É engraçado que eu estou falando, eu estou gesticulando aqui. Não dá para não gesticular, mas a minha câmera está fechada. Enfim. Os peixes cartilaginosos, eles têm escamas chamadas de placoides. Essas escamas são originadas tanto na derme quanto na epiderme. Então, o tecido epitelial, esqueci o nome agora, né? O epitélio, enfim, o revestimento do corpo tem 3 camadas: hipoderme, que é a mais profunda, mais basal, a mais de baixo, enfim, hipoderme, a do meio, que é a derme, e a mais externa, que é a epiderme. Por que a gente não chama do meio de mesoderme? Porque mesoderme é o nome lá da estrutura do embrião, né? As coisas embrionárias lá, que era endoderme, mesoderme, ectoderme. Então aqui a gente tem que dar outros nomes, né? Então, tanto a derme quanto a epiderme originam essas estruturas chamadas de escamas placoides, que são escamas que são... A estrutura delas é muito semelhante à estrutura de um dente, certo? Tem as mesmas camadas que a estrutura de um dente. Os peixes ósseos têm escamas originadas na epiderme e, bom, essas escamas são chamadas de ganoides ou quitenoides, variando com o tipo. Eu gosto de colocar essa imagem na aula porque são escamas fósseis que eu coletei, né? Então, essas escamas ganoides, elas são bem brilhosas, elas têm uma estrutura chamada de ganoína, que confere brilho a ela. Enquanto que as escamas quitenoides, elas têm uma estrutura mais com vários raios, assim, raios, igual um raio mesmo de uma circunferência que vocês aprendem na geometria, né? Enfim, ela tem um padrão mais redondinho, assim, em grande parte das vezes, pelo menos. Ainda com essas diferenças básicas entre peixes cartilaginosos e ósseos, peixes ósseos têm a pele escorregadia com a presença de glândulas epidérmicas. Então, eles têm glândulas na epiderme. Se alguém aí já pescou, ou enfim, já pegou um peixe vivo, ou mesmo peixe morto, enfim, mas aí tem variação, né, do conservante, das coisas assim, enfim. Se você já pegou um peixe vivo, deve ter percebido que a pele dele é bastante escorregadia, e isso é devido às glândulas epidérmicas, certo? Que vão estar sempre mantendo a pele, tentando manter a pele úmida, né, para evitar dessecação, evitar a perda de água se ele cair no ambiente fora da água, por exemplo. Já os peixes cartilaginosos, né, tubarões, raias, quimeras, eles têm uma pele com aspecto mais lixoso, mais de lixa, né? Não sei se lixoso é um termo correto para dizer, mas não é só o tubarão lixa. Em alguns aquários é possível, aquário, né? Aquário de Santos, aquário de Ubatuba, é possível passar a mão eventualmente, né? O tubarão lixa fica exposto para passar a mão. Mas não é só o tubarão lixa, tem um tubarão, uma espécie de tubarão chamado tubarão lixa, tá? Se vocês não estiverem entendendo o que eu tô falando. Não é só o tubarão lixa que tem esse aspecto de corpo, esse aspecto da pele de lixa, tá? Em geral, o aspecto da pele dos peixes cartilaginosos é assim. E eles também se diferem no sistema urogenital, em que existe cloaca nos peixes cartilaginosos e a papila urogenital nos peixes ósseos. Eu vou retomar isso lá na frente, tá? Mas é basicamente, bom, as excretas são liberadas na cloaca nos peixes cartilaginosos, tubarões, raias e quimeras, e na papila urogenital nos peixes ósseos. Por fim, a gente consegue diferenciar esses peixes quanto ao sistema digestório. Bom, primeiro de tudo, acho que ainda é válido destacar que os peixes têm sistema digestório completo, mas basicamente todos os animais, a partir dos nemateumintos, têm sistema digestório completo, certo? Então isso significa que poríferos, basicamente eles não têm sistema digestório, poríferos, o grupo das esponjas, quinidários, o grupo dos corais e das águas-vivas, tem sistema digestório incompleto, só tem um orifício, tanto para entrada quanto para saída de alimento, e os plateumintos, que são os vermes achatados,
também tem sistema digestório incompleto, somente um orifício para entrada e saída de alimento. Então, bom, peixes têm 2 orifícios para saída e entrada de alimento, seja boca e ânus ou boca e cloaca. O sistema digestório dos 2 grupos de peixes se diferencia pelo fato de que os peixes cartilaginosos têm tiflossole e, bom, cloaca para liberar as fezes, e a tiflossole é um dobramento mais ou menos para aumentar a superfície de contato, para ter mais área para realizar a digestão, a absorção de alimento, lá no intestino, certo? O tiflossole é um dobramento no intestino, enquanto que os peixes ósseos têm, para liberar as fezes, o ânus, e na digestão eles contam com secos gástricos, que, bom, seco é a primeira porção do intestino grosso, certo? Do último intestino. Primeiro vem o intestino delgado, depois o grosso. Daqui a algumas semanas a gente fala sistema digestório na aula de sistema digestório. Agora a gente não está mais diferenciando peixes cartilaginosos de peixes ósseos, certo? Agora a gente vai falar de características gerais de peixes. Gente, vocês entenderam até aqui? Se tiver alguma pergunta, coloque aí nos comentários, por favor. Pouca gente me deu boa noite, mas tá parecendo que tem várias pessoas aí. Fala aí quem tá aí, por favor, pra eu saber. É legal. Aqui no YouTube não dá muito para saber. E os peixes, então, o sistema circulatório deles é fechado. Bom, basicamente, todos os vertebrados, os animais que têm coluna vertebral, que é o que a gente está começando a falar hoje, certo? A gente começou no final da aula passada, né? Então, todos os vertebrados têm sistema circulatório fechado. Isso significa que o sangue circula, né, é veiculado somente por vasos sanguíneos, ele nunca deixa os vasos sanguíneos. No sistema circulatório aberto, o sangue sai dos vasos sanguíneos em determinados momentos. E esse coração tem 2 câmaras. O que é câmara? Bom, câmara é cada cavidade que fala, cada cavidade do coração. Então, nosso coração tem 4 câmaras. Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, enquanto que o coração de um peixe, aqui está escrito aurícula, mas a gente pode simplesmente chamar de átrio. Então, o coração de um peixe tem 2 câmaras, que são um átrio e um ventrículo. Galera, vocês estão aí? Fala para mim quem tiver. Ah, nossa, não estava aparecendo nos comentários. Agora está aparecendo. Beleza. Boa noite a todos. E daí, o que acontece? Circulação desses peixes é simples, enfim, circulação dos peixes todos é simples. O que significa que ela não é dupla. A gente vai entender isso na hora que a gente falar da circulação do próximo grupo, na próxima aula sobre os anfíbios. Então, existe um único caminho no sistema circulatório. É um único ciclo, certo? Circulação simples é porque existe um único ciclo. Importante notar outra coisa aqui. Existe uma denominação no sistema circulatório de sangue venoso e sangue arterial, que é uma denominação meio tosca, mas é essa a denominação. Sangue venoso, teoricamente, seria somente o sangue que circula pelas veias, que nos peixes não é nada assim, né? Mas sangue venoso é o nome dado para o sangue que está com pouco oxigênio. Galera, preste atenção nisso e se não entender, pergunta. Sangue venoso é o nome dado para o sangue que está com pouco oxigênio. E o sangue arterial, aqui em vermelho, aqui onde eu estou passando o mouse, aqui mais para baixo. Sangue arterial é o sangue com maior concentração de oxigênio. É convencionado, entendam isso, por favor, é convenção nas representações esquemáticas, nas imagens todas que a gente vai ver, o sangue com pouco oxigênio fica representado com a cor azul e o sangue com muito oxigênio fica representado com a cor vermelha. Se quiser que eu repita, pergunta aí, se não entendeu alguma coisa, pergunta aí, se não quiser perguntar aí, pergunta no WhatsApp, mas isso aqui é importante, tá? Eu vou acabar repetindo porque eu não vou ceder à tentação, mas vou simplificar.
Quando está marcado em azul, é sangue com pouco oxigênio, que a gente chama de sangue venoso. Quando está marcado em vermelho, é sangue com muito oxigênio, que a gente chama de sangue arterial, certo? Aqui, pelo coração, nos peixes, nesse esquema aqui, enfim, nos peixes, o coração, ele bombeia somente sangue venoso, somente sangue com pouco oxigênio. O sangue sempre vai passar pelo coração com pouco oxigênio, o coração bombeia, impulsiona o sangue, e daí o sangue é enviado em direção às brânquias, aqui nos capilares branquiais, onde vai chegar oxigênio para o sangue. E daí ele fica vermelho, entre aspas, ele fica vermelho porque ele está recebendo oxigênio, aumentando a concentração de oxigênio. Quando esse sangue passa pelos capilares sistêmicos, ou seja, por todos os órgãos, pelo rim, pelo sistema digestório, pelo cérebro, ele perde oxigênio e aí fica representado em azul porque ele está com menos oxigênio. Vocês entenderam? Qualquer coisa, pergunte. O sistema excretor dos peixes é representado pelo rim, tá? Então, enfim, todos os vertebrados, eu acho, mas potencialmente é isso. Eu posso estar me confundindo com as aves, mas a grande chance é de que todos os vertebrados têm como o órgão mais importante do seu sistema excretor o rim, quem faz a filtração do sangue para filtrar excretas é o rim. O mais importante aqui, isso aqui é importante, é muito importante, é em função de qual é o tipo de excreta dos peixes. Peixes podem ter dois tipos de excreta. Costuma-se dizer que peixes ósseos eles excretam amônia e peixes cartilaginosos excretam ureia, o que é uma generalização tosca, tá? O que importa é que peixes na água doce, porque, bom, esses peixes na água doce podem ser peixes ósseos, tilápia, pacu, dourado, um monte de peixe vive na água doce, mas podem ser também peixes cartilaginosos. Tubarão? Não, dificilmente. Mas raias vivem na água doce. Então, peixes de água doce excretam amônia e peixes de água salgada excretam ureia. Isso tem um sentido, tá? Tem um sentido para ser assim, mais ou menos. Essa adaptação evolutiva foi mais favorável porque a amônia, novamente, prestem muita atenção, entendam. Se não entender, pergunta. Se não quiser perguntar aqui, pergunta no WhatsApp. Amônia é um tipo de excreta que libera muita água, que gasta pouca energia para liberar amônia e vai muita água para o meio externo. Basicamente porque peixes de água doce, eles desidratam menos. Um peixe que está na água salgada, ele desidrata. Bom, por haverem muitos sais na água salgada, uma maior concentração de sal, de sódio, né, principalmente, na água salgada, os peixes de água salgada perdem água para o meio externo por osmose. Tipo assim, osmose. Se você vai na água, principalmente na água do mar, na água salgada, se você, Ali, Ieda, Gabriele, Flávia, Arthur, Isabelle, se vocês vão na água do mar e vocês ficam um tempinho lá, a mão, principalmente, fica enrugada. Entende? Na água da piscina isso acontece também, mas no mar é mais intenso esse processo. A mão fica enrugada. Por quê? Por causa da osmose, a água que está no nosso corpo, ela migra para o meio externo. A gente desidrata, a gente perde água por esse processo chamado de osmose. Então, os peixes na água salgada, eles precisam economizar água. Se eles têm que economizar água, eles liberam ureia no meio externo, que é um tipo de excreta que tem menos água do que a amônia. Liberando ureia, os peixes de água salgada, eles retêm mais água no seu corpo do que se eles liberassem amônia. Será que vocês entenderam? Se quiser que eu repita, eu repito. Mas só se quiser. Esse aqui eu não vou repetir se vocês não pedirem, não. Detalhe, eu linkei aí, né, que ureia seria tipo urina.
é que assim, ureia é a excreta, é o principal produto, principal excreta nitrogenada, né, um composto de nitrogênio, que é liberado nesses organismos. E daí, o subproduto líquido, né, o composto que tem ureia, glicose, água, de repente outras coisas, esse subproduto líquido é chamado de urina. Tá? Então, urina é um líquido, assim como água, assim como suco, sei lá, desculpa falar assim, mas suco, óleo, são líquidos. E ureia é uma excreta, tá? Detalhe importante, que não achei uma forma muito legal de ilustrar isso aqui, é que peixes são animais heterotérmicos ou ectotérmicos. Existe exceção. Tudo na biologia tem exceção. Mas peixes são animais heterotérmicos ou ectotérmicos, o que significa dizer que heterotérmico, a temperatura dele ela varia conforme a temperatura do ambiente. Essa temperatura é variável, ser hétero, ser diferente, variável. E ectotérmico significa que essa temperatura ela depende da temperatura externa. Tá? Então, um animal que é endotérmico, ele produz temperatura e calor interno. O animal que é ectotérmico, no caso dos peixes, tanto cartilaginosos quanto ósseos, o animal que é ectotérmico, ele depende do calor externo para a sua temperatura interna. Isso era o que era chamado antigamente de animais de sangue frio. Tá? Então, basicamente, peixes não conseguem produzir calor e eles são animais que a temperatura deles é extremamente semelhante à do meio externo. Vocês estão entendendo tudo, será? Ninguém fala nada. Nas aulas presencialmente também era assim, ninguém falava nada. Então, enfim, talvez eu explique bem, talvez seja muito fácil, não sei. E os peixes, eles realizam respiração branquial. Respiração branquial significa que eles respiram por estruturas chamadas de brânquias. Bom, a grande parte dos animais no meio aquático, eles são adaptados a respirar por brânquias. Então, os moluscos, 99% respira por brânquias, tem uma pequena porção de moluscos terrestres que desenvolveu pulmão. Os anelídeos, que é o grupo das minhocas, sanguessugas, poliquetas, no caso, os poliquetas, que são os anelídeos aquáticos, marinhos. Os poliquetas são animais marinhos, respiram por brânquias, então, enfim. Na dúvida, lá no vestibular, fala que eles respiram por, se for animal aquático, se você não estiver lembrando, pode falar que respira por brânquia. O trocadilho aqui do Gabriel me tirou de sério aqui. Se é branquial, eles têm bronquite, né? Na verdade, seria branquite, né? Não bronquite. Mas foi boa a brincadeira. Enfim, esse GIF aqui, eu achei ele maravilhoso na internet. Ou será que eu fiz esse GIF? Não sei. Talvez eu tenha feito. O que importa é que ele está mostrando basicamente como funciona a respiração branquial. O peixe, ele puxa a água pela boca, essa água vai passar ali pelas brânquias, que é uma estrutura que está oculta por essa membrana aqui, essa coisinha que está mexendo, parece uma nadadeira, mas é uma membrana. Então, e ali nas brânquias vai ser mandado oxigênio para os vasos sanguíneos e os vasos sanguíneos vão mandar gás carbônico para o meio externo. E aí, os peixes ósseos, estava lá no começo da aula, esse detalhe aqui, peixes ósseos têm opérculo. Opérculo é uma membrana nas brânquias. Essa estrutura, aqui tem uma pinça, certo? Então, essa pinça está segurando o opérculo, que é essa membrana. Peixes cartilaginosos, arraias, tubarões, quimeras, não têm opérculo. Tá? Só as brânquias, eles têm brânquias, normal. E aqui a seta vermelha está apontando para as brânquias, certo? Então elas são vermelhas porque na verdade elas são um monte de vaso sanguíneo. É um conjuntão de vaso sanguíneo aí, eles têm essa cor vermelha. Aqui esse cara, esse José aí, ó, o nome dele é José, tá falando aqui no colete dele. Ele tá segurando no opérculo para vocês verem o que é o opérculo. Feio, né? Bom,
Detalhe importante, talvez eu precise parar um pouco para pensar, para não falar errado. Acho que eu joguei fora a conta que eu fiz aqui. Eu fiz uma conta para explicar para vocês. Mas eu joguei fora. A bexiga natatória. Olha, achei. Obrigado. A bexiga natatória, ela é uma estrutura que regula a densidade do peixe. Então, é uma estrutura também presente somente em peixes ósseos e que ela serve tipo o quê? Não é tipo um balão, né? Não. Enfim, ela serve para regular a densidade do peixe, ela auxilia o nado de forma que o peixe vai subir ou descer na água de acordo com o volume da bexiga natatória. Então, pensa comigo. Densidade é igual... Ó, vamos fazer um bagulho diferente aqui. Vou deixar a letra aqui 60, talvez. Tirar isso aqui. Densidade é igual a massa dividido por volume. Vamos supor, aqui nesse caso, a densidade da água é igual a 1. Então, a gente tem uma unidade de medida, né? Massa por volume é gramas por... Se é grama é por ml, gente. Ignora. A densidade da água é 1. Vai. Eu não estudei exatamente tanto assim para falar isso aqui. E daí o peixe vai regular a densidade do corpo dele. Então vamos supor, toscamente, que a massa do peixe é igual a 1. O volume do peixe... Vou separar aqui. Peixe. 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 Peixe queer. A massa desse peixe é 1 e o volume dele é 1 também. O que acontece? Com a bexiga natatória, ele vai aumentar ou diminuir, o volume dessa bexiga, com a entrada ou saída de ar da bexiga, certo? Detalhe importante, ar. Entrar ar nessa bexiga natatória. Se o volume, se a massa do peixe, o volume do peixe é 1, a densidade é igual a 1. E aí? O que acontece? Se esse peixe mudar o volume dele, a massa continua sendo 1. Se esse peixe mudar o volume dele para 1,5, é muito, tá? É absurdo. Se esse peixe mudar o volume dele para 1,5, a gente vai calcular a densidade igual a massa dividido por volume. Vamos jogar aqui, toscamente aqui. Densidade vai ser 1 dividido por 1,5. Isso aqui é igual a 0,66. Para não ficar o número do mal aí. A densidade vai ser igual a 0,66. Se a densidade do peixe é menor do que a da água, o que acontece? Ninguém vai responder, provavelmente, vocês vão ficar esperando eu responder, ou tem um delay no áudio também, né? Mas se a densidade do peixe for menor que a da água, ele vai subir na água, certo? Que tem densidade menor que a da água, tende a boiar. Então ele vai começar a subir se a densidade dele for menor do que 1. 0,66 é menor do que 1. Agora, vamos supor que esse peixe ele diminui o volume dele com a bexiga natatória. A bexiga natatória vai reduzir de volume, vai desinchar. O que acontece? A densidade fica 1 dividido por 0,8, né? Massa dividido por volume, 1 dividido por 0,8. E 1 dividido por 0,8, meus cálculos. Eu perdi as contas que eu tinha feito. 1 dividido por 0,8. Ô, trem. Tô fazendo a conta aqui. É 1,25. Então, se o volume do peixe for 1,25, ele vai afundar na água.
Opa, volume, não, volume... Meu Deus, colapsou aqui. 0,8, o volume é 0,8. A densidade... Gente, não dou aula de física nem matemática, então sinto muito, não sou obrigado. A densidade é 1,25. Se a densidade for 1,25, o peixe afunda, certo? Quem viu, viu. Quem não viu, vê depois, vai estar gravado. Ou chama na dúvida. Então é isso. A bexiga natatória, acho que vocês entenderam como funciona matematicamente para o peixe subir ou afundar na água com o volume dela. Importante falar sobre o sistema nervoso dos peixes. O sistema nervoso dos peixes é representado, né, eles têm olfato, olhos bastante desenvolvidos, assim, até aí na história da evolução é bem legal, assim, é bem desenvolvido. Só que o peixe tem um negócio que só o peixe tem. Gente, só o peixe tem isso aí, o vestibular fala disso aí sempre, tá? Que é a linha lateral. Linha lateral é uma estrutura sensorial. Tá vendo essa linha aqui, ó, que eu tô passando o mouse nela, bonita? Provavelmente, se não tiverem me vendido peixe por lebre por gato, esse não sei como é que fala. Se não tiver me enganado, essa aqui é a linha lateral, certo? E para que serve a linha lateral? Ela é uma estrutura sensorial, portanto, e é com ela que os peixes vão conseguir fazer esse movimento sincronizado, esse movimento uniforme dos cardumes. Então, se vem um bichão para pegar o peixe no cardume, um já veio com o zóio ali, que o zóio dele é de lado, né? Viu assim, começou a mover, e os outros sentem pelo sentimento do coração, não, pela sensação, pela linha lateral. Vamos falar sério. Os outros peixes sentem através da linha lateral, que é uma estrutura de tato, é um tato assim muito muito elaborado, muito bom, e todo mundo começa a se mover coordenado para escapar do predador, certo? Então, a linha lateral, ela é uma percepção de tato, mas é tipo um tato à distância, assim, é um tato Jedi, saca? É um tato que você não precisa tocar diretamente para sentir, é porque eles percebem vibrações mecânicas, na verdade, através da linha lateral. Então, se alguma coisa mexeu, né, veio uma ondinha ali de longe, ele já sente, ele fala, tem que ficar esperto ali, o que é aquilo? Vocês entenderam? Será que eu fui bem explicativo? Tomara. Bom, esse daqui o vestibular não fala disso não, só tava lá no material que eu usei. Mas é só para falar para vocês que o peixe ele tem um esqueleto leve, né? Senão ele não ia conseguir nadar, ia ser bem difícil para nadar. Esse esqueleto é dividido em esqueleto axial e appendicular. Esqueleto axial é de axis. Axis significa eixo. Então, o esqueleto axial é o eixo central, com o crânio, a mandíbula, a coluna vertebral e também uns arcos branquiais, umas coisas que sustentam as brânquias ali. Esqueleto apendicular, né, é o apêndice, é o anexo ao eixo central. Então, é representado por cintura peitoral e pelas nadadeiras, né, pelas estruturas ósseas que vão sustentar as nadadeiras ali. E é isso, essa é a história do peixe feio. Parece que está acabando, porque quando está acabando, quando vai se aproximando da meia-noite, né, começa a aparecer que não é recomendado para menores de 16 anos, que é a hora que fala da reprodução, né? Se alguém for menor de 16 anos, acho que é melhor sair, menor de 18, na verdade. Enfim, a reprodução, então, dos peixes cartilaginosos, primeiros peixes cartilaginosos, que são quem? Tubarões, raias e quimeras, e ela ocorre por fecundação interna, então o óvulo é fecundado dentro do corpo da fêmea, e essas espécies são ovíparas ou vivíparas. Ovíparo é o que bota um ovo, é o que produz um ovo que vai ser botado, vai ser liberado no meio externo. Certo? Essa fecundação é interna, então esse ovo ele tem que ser liberado no meio externo. E existem espécies também vivíparas. Existia um termo antigamente
que era ovo vivíparo, que ele produzia um ovo e esse ovo ficava dentro do corpo da fêmea. Mas agora considera-se, classifica-se o que é ovo vivíparo, que tem um ovo dentro da fêmea, como vivíparo. Vivíparo é simplesmente se a gestação, né, se o período de incubação do ovo for dentro do corpo da fêmea, certo? O filhote se desenvolve todo dentro do corpo da fêmea, seja uma estrutura placentária, né, placenta, vocês sabem que é uma placenta, né? A sua mãe tem uma placenta, teve provavelmente. E vivíparo, perdão, uma placenta ou um ovo dentro do corpo da fêmea, enfim. Tô falando, tirem as crianças da sala, que esse é o GIF da reprodução. Nossa, vai dar ruim, o YouTube vai me cortar. Nossa, sai daí. Quem viu, era a reprodução dos... agora já tá no YouTube, né? Não é jeito. Reprodução a cópula dos tubarões. Bem feio, né? É pesado. Agora, a reprodução dos peixes ósseos, que são esses peixes aí. Isso daí parece um salmão, sei lá. É uns peixes que não é tubarão, nem quimera, nem raia. Vocês acham que isso aí é salmão? Parece um salmão, né? Bom, a fecundação dos peixes ósseos ela é externa, o que significa que o óvulo é fecundado fora do corpo da fêmea. Então, o que eles estão fazendo aí nesse GIF? Eles estão ejaculando, certo? O termo mais culto aqui para a gente falar é ejaculando. Então, o óvulo e o espermatozoide são liberados no meio externo, e ali o óvulo vai juntar com o espermatozoide e formar um ovo. Só que, incrivelmente, essas espécies também podem ser tanto ovíparas quanto vivíparas. Então, no caso das espécies ovíparas, o ovo fica fora do corpo da fêmea. E no caso das espécies vivíparas, que talvez, assim, eu vou mostrar uma para vocês. O ovo, enfim, o filhotinho, o embrião, ele é gerado não, ele é carregado durante o desenvolvimento embrionário, né? Dentro do corpo da fêmea, de quem quiser, né? Porque não sei se é sempre tudo. Peixe é muito louco, gente. Os peixes têm várias espécies de peixe. Pelo menos 10% das espécies de peixe, eles mudam de sexo ao longo da vida. Eles nascem fêmeas, se tornam macho, nascem macho, se tornam fêmea. Juro pra vocês. E esse peixe é um cavalo que é peixe. Olha que bonitinho. É o cavalo marinho dando à luz. Procura no YouTube depois aí, que é esse mesmo YouTube pelo qual vocês estão vendo a aula, né? Tem uns vídeos muito mais loucos, assim, do cavalo marinho soltando, assim, dezenas de cavalinho marinho. Cavalinho marinhozinho. Então é isso. Agora eu quero que vocês respondam aí nos comentários. Por favor, alguém fala pra mim. Sério, gente, senão a gente não acaba isso aqui, senão eu vou ficar muito triste hoje. Respondam pra mim. Os peixes, os cavalos marinhos, eles são peixes ósseos ou cartilaginosos? Por favor, essa aula não faz sentido se vocês não responderem. Cavalo marinho é um peixe ósseo ou cartilaginoso? Enquanto eu espero vocês responderem, porque vocês vão responder, por favor. Se esses peixes se esses cavalos marinhos são peixes ósseos ou cartilaginosos. Eu vou responder a pergunta Heron, que é: hoje é dia de pesca? Provavelmente. Não, a pergunta de verdade é: esses tipos de reprodução fazem jus ao meio que eles vivem? Isso foi fundamental para manter a espécie? Que tipo de pergunta é essa, cara? Você tá achando que a gente tá no processo seletivo? Não, tô brincando. Enfim. Esse tipo de reprodução faz jus ao meio que eles vivem, assim, simplesmente. Tipo, foi uma adaptação evolutiva aí, e que só tá aí até hoje, tá aí, né? Porque foi fundamental para manter a espécie. É isso, é uma adaptação evolutiva que foi selecionada aí pela seleção natural. E justamente a resposta do Ali aí foi perfeita. Os peixes, cavalos marinhos são ósseos, porque basicamente não é tubarão, raia nem quimera. Então aquelas enguia, né? Enfim. Acho que talvez 100% do que não for tubarão, raia e quimera, a gente pode chamar aí de peixe ósseo. Então, cavalos marinhos são peixes ósseos. Esse aqui é o maior peixe ósseo que existe, ele chega a uns 4 metros, é chamado de peixe-lua, certo? O peixe-lua,
Ele é um peixe, mano, muito louco. Que em inglês chama sunfish. Sunfish. Será que vocês sabem o que significa sunfish? O peixe-lua? Sunfish? Vocês acham que ele parece mais com uma lua ou com um sun? Pois é, né? Algo de errado não está certo. E é isso, ele é pacífico, assim, ele é essa coisa aí que vocês estão vendo. Muito louco. Nossa, sinistro. E ele come as coisas que ele vê aí por aí. Ele não é um predador voraz, não. Esse é o peixe palhaço, que é um peixe ósseo também, que é um peixe que é muito doido. Vocês sabem que, assim como a Graça dizia, né? Graça 2017, créditos a ela aí, o Bob Esponja é uma farsa, o Procurando Nemo, o Nemo é uma farsa, porque a questão fisiológico-comportamental, os peixes palhaço, se tiver uma baixa de fêmeas na população, que foi o que aconteceu, a fêmea do Merlin, sei lá, a fêmea e a mãe do Nemo, né, ela, não sei se é spoiler falar isso, vocês sabem disso, ela morre. Então, o pai do Nemo, ele, na biologia, no mundo real, por questões fisiológico-comportamentais, ele teria se convertido, ele teria mudado de sexo para fêmea. Nessa espécie de peixe palhaço, isso acontece. Tem uma baixa de fêmeas na população, os machos passam a produzir hormônios femininos e se tornam fêmeas. Juro para vocês. Aqui é uma imagem de drone. Olha que imagem linda. Dois dos maiores peixes que existem, peixes cartilaginosos, certo? Um tubarão-baleia à direita e à esquerda uma raia-manta. Nossa, eles têm. Procura vídeo aí também nesse mesmo YouTube aí. Tem uns momentos da história do planeta em que esses peixes juntam um monte de tubarão, baleia e raia, assim, é muito louco. Esse é o pirarucu, que é um dos maiores peixes ósseos de água doce, talvez o maior peixe ósseo de água doce que existe, e ele vive na bacia amazônica, né? Um peixe voraz de São Francisco, não, perdão, é o rio Amazonas, e ele chega a uns 3 metros, ele está ameaçado de extinção, ele está, né, bem prejudicado aí no planeta. Esse é um dos peixes que eu não sei mais o nome. Faz tempo que eu coloquei essa imagem na aula, não anotei. É um peixe que ele nasce fêmea e vira macho, ou vice-versa. Muito doido esses peixes aí. E aqui nessa imagem tem 2 peixes. Geralmente, quando a gente está na sala de aula, as pessoas me respondem um tal peixe, mas eu não vou esperar vocês responderem aqui, né? Um peixe, claramente, vocês estão vendo onde ele está. E o outro peixe? O outro peixe está nesse círculo verde que eu fiz aí. É o macho, certo? Então a fêmea ela é muito maior que o macho. E o macho, ele basicamente vive acoplado na fêmea. A função dele é só liberar espermatozoide para ela. Tipo, a vida dele é ficar preso na fêmea para liberar espermatozoide para eles se reproduzirem. É isso. Aqueles peixes lá de fossas abissais, assim, de profundidades tremendas, assim, do oceano, né? Esse daí é só para dar uma cutucada em vocês de que a evolução ela está sempre acontecendo, né? Só que ela se processa em um tempo muito lento, né? Em questões de diversas centenas, milhares de gerações, milhões de gerações. Mas isso aí é um peixe que está se adaptando a ficar um pouquinho mais no meio terrestre do que no meio aquático, né? Então ele se alimenta no meio externo, mas ele depende da água para se reproduzir, para respirar. Ele basicamente armazena, né, ar e respira nesse pequeno intervalinho ali que ele está fora desse ambiente lamacento. Na verdade, a água que ele obtém é de uma lama ali muito louca, né? Enfim. E tem de tudo, né? Tem os peixes voadores, que não são peixe voador nada, eles são só peixes planadores, né? Assim como o esquilo voador. Bom, não vou desmistificar esses bichos, vai. Pense o que vocês quiserem aí. Tem questões
né, para vocês fazerem, que eu preciso tomar vergonha na cara e mandar na pasta do Drive, né? Vamos fazer uma questão? Qual questão a gente vai fazer? Ó, essa questão é legal, que a gente relembra coisas da aula passada. No vestibular da Unesp, talvez uns 20 anos atrás, perguntou-se o seguinte: cientistas ingleses disseram ter descoberto os restos de um dos primeiros tubarões. Os fósseis encontrados datam de 25 milhões de anos antes do que se acreditava. A impressão, a partir dos achados, é que os tubarões dessa época não tinham mandíbulas. A. Qual é o grupo de vertebrados que não possuía mandíbulas e que, provavelmente, antecedeu aos peixes? Cite um exemplo de animal desse grupo. Gente, isso daí é, como diria meu professor, meu saudoso professor Altemar, é Mobral. Assim. Vocês têm anotado aí, por um acaso? Alguém me responde, por favor. Qual que é o grupo de vertebrados que não possuía mandíbulas? Olha, perguntaram no vestibular, tá vendo? Parece que é insignificante, mas perguntar. E fala o nominho do nome comum, se vocês souberem, mas simplesmente, só vocês, já é bastante coisa, para mim, pelo menos pro meu coração, se vocês falarem qual que é o grupo de vertebrados que não possuía mandíbulas. Fala para mim, por favor, nos comentários. Na letra B, quando vocês pensam na A, enquanto vocês tomam coragem para responder, na letra B, qual a grande vantagem da aquisição de mandíbula pelos peixes? O Heron, enquanto vocês respondem aí para mim, o Heron perguntou, ó, o filme de Piranhas Voadoras Assassinas é real? Sim, provavelmente é real, sim. É, tem boa chance de ser real. Ou então é fake news. Bom, fala comigo aí, gente. E eu falar, não? Eu não lembro. Como que a gente faz se eu não lembro? Brincadeira, eu lembro sim. Ninguém vai responder, né? Será que essa questão eu não acho que ela é tão difícil de interpretar, mas a gente pode tomar mais um tempinho aí, ó, para interpretar direitinho. Qual é o grupo de vertebrados que desenvolveram coluna vertebral, tá? No grupo dos cordados, no filo cordados, a gente tem os cordados que só tem notocorda, que não desenvolvem coluna vertebral, e os cordados que têm notocorda e desenvolvem coluna vertebral. Então, qual é o grupo de vertebrados que não possuía mandíbulas? Esse grupo é chamado de agnata. Agnata. A-G-N-A-T-H-A. Soletrando. Então, que provavelmente antecedeu os peixes. Um exemplo de animal desse grupo é o peixe-bruxa. Pode chamar de peixe-bruxa. Na letra B, qual a grande vantagem da aquisição de mandíbula pelos peixes? Se fosse hoje, vestibular da Unesp, ele sempre coloca, cite duas coisas e mais duas, cite duas grandes vantagens e outras duas coisas que os peixes adquiriram, né? Ó, uma das grandes vantagens é a chance de sobrevivência no meio aquático. Sim, a chance de sobrevivência no meio aquático, mas a gente poderia elaborar um pouquinho mais, dizendo que essa chance de sobrevivência no meio aquático está associada ao fato deles se tornarem mais bem adaptados, né, à captura de alimentos. Então, a presença da mandíbula otimiza a aquisição e a diversidade de alimentos que esses animais dos quais os peixes podem se alimentar, certo? Com a mandíbula vai ser mais bom, vai ser melhor para capturar e processar diferentes alimentos. É isso. Será que vocês têm alguma pergunta? Ou que a gente encerra por aqui? Se vocês tiverem alguma pergunta, digam agora. Se não, enfim, chama no